receber a inspiração da palavra de Deus, eles teve um encontro na alma com Jesus. Foram dias de aflição, em que esses homens teve encontro frente a frente. Muitos deles, é bem verdade que não teve encontro só num culto de ação de graça. Muito desses salmos, ele foi também expandido na sua agonia, na sua aflição. Quando eu estava percebendo esse livro de Salmo, ele foi dividido pelos homens, e esta parte em 5 vezes, que esses homens recebem a inspiração divina. Esse próprio maior escritor se chama Davi. Davi, ele vai mencionar o livro de Salmos, de número 1 até o número 41. Davi, ele recebe a inspiração divina, ele recebe de Deus a manifestação do Espírito Santo. Davi, ele se inspira nos dias de noite de alegria, nos dias de agonia. Davi, ele sente de Deus a entoar esse salmo ao Senhor. Para nós observarmos, esses salmos, ele é tão específico para o povo judeu, que o povo judeu, em tudo que ele fazia, ele estava adorando a Jesus na sua benignidade. Esse salmo representa muito para o povo judeu, pois quando os homens iam para a guerra, eles tinham o cântico na boca. Quando os homens estavam orando ao Senhor, eles tinham o cântico na boca. Quando os homens estavam inspirados, ou seja, e também estava em sofrimento profundo, os salmos ardiam dentro do seu coração. Era como se Deus estivesse visitando eles nas noites de agonia, nas noites de aflição. Quando eu vejo esse livro de Salmos, eu vejo que o livro de Salmos é conhecido por ser um livro muito grande. E apesar de ser um livro muito grande, é um livro que todos nós temos uma repercussão muito grande. Por quê? Porque o livro de Salmos, ele vem falar profundamente na nossa alma. O livro de Salmo, ele representa para nós, igreja, algo profundo, algo superior. Quando nós estamos lendo o livro de Salmo, a gente sente alegria de se expressar, alegria de manifestar através da nossa alma, através da nossa fé, que Deus é o mesmo que continuou operando nos nossos antepassados. O livro de Salmo representa para muita gente como se fosse uma inspiração divina do Espírito Santo. Para você entender melhor, o livro de Salmo vai ser considerado do Salmo 119, um dos maiores salmos da Bíblia Sagrada. Já o Salmo 117 vai ser conhecido por ser o seu menor, embora que todos nós temos salmos prediletos, um salmo que fala no tocante da nossa alma. Diz a Bíblia que na introdução aos salmos, ainda na sua forma original, na forma hebraica, assim, significa telium, que vai dizer aquele que entoa louvores ao Senhor. É bem verdade que a partir de 200 anos ele foi introduzido da forma grega. A Bíblia diz que assim o povo estava tendo um conhecimento bem maior, um conhecimento que estava se aprofundando na raiz de cada salmo, brotando pela nossa alma. Pois a palavra pessamoi vem na original de grego, que quer dizer na sua introdução, instrumento, os louvores que é entoado por corda, o instrumento que vinha a ser transportado através dos levitas. Os homens recebiam a inspiração de Deus para trazer na sua alma a alegria, o compromisso, o prazer de estar servindo ao Senhor na beleza da tua santidade. Eu quero dizer uma coisa para você. O Salmo de número 116, do verso de número 12, é um salmo que é conhecido por ser um salmo que foi citado na forma diferente. É um salmo que muita gente tem entregado na mão do Senhor, por conta do benefício, por conta da ação de graça. Se a gente observar o livro de Salmo, no percurso destes anos, ele vem falando com cada um de uma maneira diferente. E eu quero trazer para nós uma reflexão da palavra do Senhor. Sim, por quê? Porque esse ano passamos por luta, este ano passamos por grandes batalhas, mas os salmos, quando ele arde dentro do
nossos corações, ele vem dizendo que ainda há uma esperança dentro de nós. Quando a gente observamos que as guerras, ela tem aumentado, a gente observa também que Deus, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Quando eu vejo esses salmos queimar dentro de nossos corações, eu observo nesta noite que cada um de nós, se fosse para nós entoarmos a Deus uns salmos de alegria dentro de nós, tem muita gente que tem uns salmos gravados dentro do seu coração. Tem pessoas que quando sai pela manhã agradece ao Senhor com o Salmo 91. Só que eu vim observar que o salmo específico desta noite se chama o Salmo 116, do verso 12. É quando o salmista, ele expressa a alegria de livramento, ou seja, ele faz uma repercussão de tudo que ele passa perante o ano dos livramentos, pelas vitórias. Ele chega a imaginar dentro do seu coração e chega a falar com Deus: o que eu darei ao Senhor por todos os seus benefícios que ele tem feito para comigo. Ele deixa a interrogação, por quê? Porque ele sabe dentro do seu coração, ainda que nós chegasse dentro desse templo, entregasse tudo na mão do Senhor, seja o primeiro que mais glorifica o nome do Senhor, nós somos sabedores que nada poderia pagar o benefício que Deus tinha entregado para mim e para você. Se eu e você chegasse hoje nesse templo, derramasse as nossas lágrimas, ainda não seria o suficiente. Tudo que Deus tem feito por mim e por você, eu tenho que falar dentro do meu coração especificamente. Este ano de 2023 foi o ano que eu mais recebi de Deus as bênçãos do Senhor. Para os irmãos ter noção, Deus operou tão grandemente sobre o meu lar, que até o ventre, a madre da minha esposa, Deus concebeu uma criança. Isso eu tenho todo motivo para adorar o Senhor nesta noite. Mas o que eu quero trazer para os irmãos, se eu dobrasse o meu joelho agradecendo a Deus 24 horas no dia, ainda não seria o suficiente, porque o Deus que está nessa noite, Ele fez muito mais coisa na nossa vida. Ele foi o Deus que deu livramento à nossa casa, Ele foi Deus que deu livramento à nossa família, Ele foi Deus que deu livramento a esta igreja, aleluia, da Assembleia de Deus Missão. Ele foi Deus que operou, Ele foi Deus que fez, é o Deus que curou. Ainda se nós entregasse tudo na mão de Deus, seria muito pouco o que a gente poderia fazer na presença de Deus. Só que nesta noite eu glorifico ao Senhor por essa oportunidade de encher o pulmão de ar e dizer que Deus é o Deus presente na nossa vida, que manifesta a sua glória, que traz, aleluia, o culto de ação de graça, que manifesta